Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do versículo 14 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como saber se sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? O texto que nós lemos diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vivemos em uma época que muita gente diz ser filhos de Deus. Muita gente diz que é filho do Todo-Poderoso, mas será que na verdade o são? Como saber então se somos verdadeiros filhos de Deus, legítimos filhos de Deus, ainda que por adoção? Porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Mas como saber se somos filhos de Deus? Porque se somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Então, como que eu sei se eu sou filho de Deus? Eu sei se eu sou filho de Deus se eu for guiado pelo Espírito de Deus. Olha só que palavra extraordinária, que palavra abençoadora para a nossa vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não tem como dizer que é filho de Deus se não for guiado pelo Espírito Santo. Não tem como dizer ser filho do Todo-Poderoso se o Espírito Santo não te guia. Não adianta apenas dizer eu sou filho de Deus. Não, só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito dele. Porque se é guiado pelo Espírito Santo de Deus, logo vai obedecer às ordenanças do Pai, vai obedecer à palavra do Pai. Mas veja bem, eu sou servo do Senhor, tenho o Espírito Santo, mas como vou confirmar então se sou filho de Deus? É só eu saber se estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu gostaria que você atentasse para um texto muito interessante da Palavra de Deus, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e mudarás em outro homem. Olha que coisa linda que diz a palavra do Senhor lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Eu vou repetir para você, essa palavra é maravilhosa. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Essas são as palavras de Samuel, do profeta Samuel, para o escolhido rei Saul, que quando o Espírito Santo descesse sobre ele, ele iria ser transformado em outro homem. Olha que coisa interessante. Então, primeiro ponto para a gente entender como eu sei se sou guiado pelo Espírito Santo, para entender se realmente sou filho de Deus, é saber se o Espírito Santo se apoderou de mim e se eu me transformei em uma outra pessoa. Só que é muito importante você atentar para essa palavra. Preste bem atenção. Quando o Espírito Santo te guia, obviamente, quando o Espírito Santo te guia, logo você começa a ser transformado em uma outra pessoa. O processo de transformação dá-se na caminhada, não é da noite para o dia. Mas veja bem, quando o Espírito se apodera de uma pessoa, a pessoa começa a ser transformada em uma outra pessoa. Não tem como dizer que eu sou guiado pelo Espírito Santo se eu continuo fazendo as mesmas coisas de sempre.
Aquele que mentia continua mentindo, aquele que fornicava continua fornicando, adulterando, roubando, batendo na esposa, traindo o marido e por aí vai. Não tem como dizer que sou guiado pelo Espírito Santo ou você é guiada pelo Espírito Santo se você continua fazendo as mesmas coisas de outrora, de antigamente. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, na mesma hora o Espírito Santo começa um processo de mudança, de transformação. É claro que não é da noite para o dia, repito, mas a pessoa começa a mudança. Não tem como dizer que a pessoa recebeu o Espírito Santo, se entra ano e sai ano e a pessoa não tem mudança nenhuma, não apresenta nada de novo na vida, continua fazendo as mesmas coisas e praticando os mesmos pecados. Querido e querida do Senhor, se você deseja realmente ser um filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai te orientar a não mentir mais. O Espírito Santo vai te orientar a não roubar mais. O Espírito Santo ele vai se apoderar de você e você vai ser transformado em uma outra pessoa. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, querido, e continuar fazendo as mesmas coisas. Ele nos constrange a ter uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Isso não quer dizer que você não vai cometer mais pecado. Vez ou outra, a gente está sujeito a pecar. Isso é normal, somos carne. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a mesma Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso aqui eu acho lindo, porque se somos guiados pelo Espírito Santo, ainda que caiamos ou cometemos algum tipo de pecado, logo o Espírito Santo vai nos convencer que erramos, falhamos e precisamos confessar o nosso erro e pedir perdão ao nosso Deus. Você está entendendo o teor dessa palavra? Você está entendendo a dimensão dessa palavra maravilhosa que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus? Então não adianta eu dizer que sou filho de Deus se eu continuo fazendo as mesmas coisas, se eu não obedeço a palavra, se eu não amo meu próximo, se eu não pratico a justiça, se eu não falo verdade. Essas coisas são inerentes àqueles que são filhos de Deus. Será que você está entendendo essa palavra? Deus quer que você seja o filho dele. Deus quer que você tenha a herança dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso acontecer, você precisa se comportar como filho. Glórias a Deus. E o Espírito Santo quer que você assuma uma posição de filho, não de bastardo, mas uma posição de filho. Então, se você diz que é filho, se comporta como filho. Então, se você diz que é filha, se comporta como filha. Haja como filha, obedeça ao seu pai e deixe o Espírito Santo te guiar. E quando o Espírito Santo nos guia, louvado seja o nome do Senhor, nós começamos a desenvolver o fruto do Espírito, a fé, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o amor. O Espírito Santo ele se apodera de nós e nos transforma em outra pessoa. Querido e querida do Senhor, se você é uma pessoa arrogante, soberba, mal-humorada, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo se apoderar de você. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma obra extraordinária na sua vida e você vai ser transformado em um verdadeiro ou em uma verdadeira filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade do Pai é que o Filho se pareça com ele. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã, com essa palavra e que nós viemos assumir a posição de verdadeiros servos de Deus e de verdadeiros filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra aí no seu coração. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Tem muita gente que assiste o nosso canal e esquece de se inscrever. Sempre com mensagens novas para abençoar aí a sua vida e abençoar a vida da sua família em o nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.